Então, galera, estamos juntos aqui, né? E para um bate-papo, né? O primeiro de muitos. A CIU, ela tem um viés bastante inovador, né? Então, embora Urubici seja uma cidade pequena, é uma cidade com um potencial turístico muito grande. E a gente percebe que a associação vem ganhando força nesse sentido, né? Representatividade, participação e por conta desse viés inovador, né, que a gente percebe que algumas atitudes, algumas propostas de fazer diferente ou de fazer mais, elas estão surgindo, né? Como é o caso da ideia do podcast. Então é o motivo de nós estarmos aqui. A gente já tem um assunto muito legal para falar hoje, mas queria que tu falasse, Henrique, um pouquinho pra gente com relação à ideia de criar esse podcast, né? Que a gente ainda está escolhendo nome e tudo mais, mas existe uma intenção aí para essa criação do podcast. Boa noite. Esse é o piloto, né, desse projeto que eu pessoalmente vim há um tempo pensando, e com a nossa troca de sala aqui da Ciura, ela está acontecendo, né, dentro dessa mesa aqui, e acho que esse é um projeto que vai ser uma mudança de várias coisas na associação, porque a gente vai ter a fonte de comunicação, né? Então, a gente poder contar do que a gente está fazendo é uma dificuldade que a gente tem hoje, né? De reunir tantos associados e poder dizer o que está acontecendo, né? Então, tem várias coisas que às vezes eu participo e os associados, quando é que tu vai falar sobre isso? E a gente às vezes não consegue ter agenda para fazer eventos e que atinjam todos, né? Como a gente tem mais de 120 associados hoje, é difícil a gente nunca conseguiu fazer uma reunião com todos os associados. E também atingir as pessoas que não estão participando, né? E o cidadão, e o empresário, e o poder público, a gente precisa chegar nessas pessoas. E acredito que a nossa viagem para a Alemanha, que a gente vai falar sobre isso hoje, é um belo início, né, desse projeto aí, desse podcast, que é um conteúdo que todo mundo deve ter consumido muito na pandemia, né? Estourou na pandemia, e acredito que é uma bela maneira. Esse está sendo gravado, não está sendo ao vivo, né? Então esse está sendo um piloto para a gente entender de como é que vai funcionar isso, quem é que vai poder apoiar nosso projeto também, né? A gente não sabe se olha para a câmera, se olha para a gente aqui, a gente vai aprendendo. Ninguém nunca fez um podcast. Então essa ideia realmente é de fazer um projeto legal que a gente possa comunicar, que eu acho que é um dever nosso como uma entidade sem fins lucrativos, mas que tem muita participação em Urubici hoje, até na Serra. E a gente precisa ter transparência e comunicação, e acho que a gente faz muitas ações que a gente não divulga. Então o podcast vai ser, acho que, um divisor de águas em relação a isso. E o nosso primeiro assunto, eu queria ser entrevistado hoje, não um entrevistador, por isso o convite da Jenny, nossa diretora de marketing e nossa assessora de marketing aqui da CIU. Então eu convidei a Jenny para ela ser a nossa host do podcast. É isso aí. E hoje a gente vai começar o podcast já em grande estilo, né, com um assunto super interessante. A gente tem a participação da Aline também aqui, a Aline Nandi, que está representando o Del Turismo, né? E ela e o Henrique têm uma coisa muito legal para contar para a gente, né? Que culmina com a viagem da Alemanha, né? Eles voltaram essa semana, há menos de uma semana da Alemanha, onde tiveram a oportunidade de conhecer alguns lugares e de fazer essa troca, né? De buscar experiências em cidades também que tem esse viés turístico como Urubici. Antes da gente falar da viagem para a Alemanha, Aline, conta um pouquinho para a gente sobre o Del, né? Sobre o Del Turismo, como ele veio parar aqui em Urubici e como vocês foram parar na Alemanha. Isso aí. Perfeito. Bom, é um compromisso, né? A gente está aqui nesse primeiro espaço mesmo de comunicação integrada que a associação está promovendo. E é muito legal porque eu venho de associação comercial, né? Eu já fui executiva, estive na diretoria, fui agente de articulação do programa de desenvolvimento. E agora estar conduzindo também grupos nesse processo, né, de construção coletiva, de a gente ter ido para a Alemanha e de inúmeras parcerias que surgem a partir disso também, é um momento bastante interessante, e geralmente eu estou também na condição de quem conduz, né, uma conversa como essa, e hoje eu estou do outro lado da cadeira, né? Então a gente não sabe onde bota a mão, não sabe se ri, o que faz, mas vai dar tudo certo até o final, né? Mas como a gente chegou na Alemanha, como o Urubici chega nesse processo, como que o Henrique vai com a gente, como que a Marisa vai, como que a galera que foi, né, para a Alemanha com a gente chegou até aí.
A FACISC, que é a Federação das Associações Empresariais aqui do estado de Santa Catarina, ela é uma instituição que a Associação Comercial aqui de Urubici está vinculada a ela e que, por sua vez, né, tem a CACB, que é a nossa Confederação Nacional, que cuida de todas essas nossas instituições aqui no Brasil. E nós somos o maior movimento associativo empresarial voluntário do Brasil, né? E isso é muito legal a gente destacar, porque quando o Henrique fala que a gente tem em Urubici 130 associados, são empresários que voluntariamente contribuem com seu tempo e dinheiro pela causa da promoção do desenvolvimento das suas empresas e da cidade como um todo. Pensando na qualidade de vida do seu colaborador, pensando como a cidade pode ser mais atrativa, como os negócios podem ser potencializados, e a associação que representa todo esse grupo tem o compromisso de sair também daqui e ir buscar outras experiências, ir buscar outras parcerias para que o empresário também possa se espelhar, se fortalecer e a própria instituição seja esse elo também de outras parcerias, né? E esse movimento aqui em Urubici, ele começou ali em janeiro, fevereiro desse ano, com o DEL, com a federação, especificamente para essa viagem para a Alemanha e para alguns outros desdobramentos, mas a FACISC, ela pensa o desenvolvimento econômico dos municípios numa metodologia de olhar as cidades para 20 anos, desde 2012, né? E essa demanda surge de movimentos como esse, que a gente está fazendo hoje, que é quando o empresário sentava e conversava e dizia assim, a gente quer ajudar no desenvolvimento da cidade, só que a gestão pública, ela tem ferramentas específicas e muitas vezes a gente não sabe como aproveitar o nosso talento para ir lá e ajudar a gestão pública a fazer alguma coisa, né? E a gente foi buscar algumas experiências a nível de mundo e também de Brasil que fizesse essa integração do empresário com a gestão pública para pensar o desenvolvimento das cidades e que isso perpassasse a geração de um prefeito, né? Então, que a cada 4 anos troca o prefeito, mas que não se trocasse a perspectiva da cidade. Quando a gente fala que o Urubici está se desenvolvendo para o turismo, a gente precisa olhar como é que a gente quer esse turismo nos próximos anos. Que não é um turismo que é pensado só pela cabeça da prefeita Marisa, só pela cabeça do presidente da Câmara ou por quem está conduzindo o processo da legislatura do município, mas como esse empresário quer, como é que a gente precisa se comportar, que tipo de turista é isso que a gente, né, é esse que a gente quer. E aí, com base nisso, surge o DEL, que é um programa de desenvolvimento que pensa um planejamento estratégico para o município, mas que envolve todas as pessoas e que permite que você, que o João, que a Maria sentem na mesa e digam, olha, a gente entende tecnicamente que o processo de a gente construir o desenvolvimento nesse tema podem ir por aqui. E a gente começar a consolidar isso em legislações, em outras estratégias e cada um com a sua expertise poder fazer um pouquinho mais também, né? E com esse movimento todo, o município de Urubici, ele faz parte hoje de um grupo de 60 municípios no estado de Santa Catarina que tem um índice de desenvolvimento humano abaixo de 0,7. Ou seja, as pessoas não têm uma qualidade de vida tão boa. E aí a gente pensa, né? A gente chega aqui, a cidade é bonita, a cidade está sendo organizada, você tem uma beleza extraordinária, você tem um movimento crescente da economia e se desenvolvendo em vários outros setores, e como que a nossa comunidade ainda tem uma qualidade de vida não tão boa? Como que a nossa educação ainda não apresenta índices suficientes para a gente ser considerado, né, uma cidade em que as pessoas elas vivem bem e elas são felizes? E aí começa a surgir um ponto de interrogação com outros municípios no estado também. E o ano passado o governo do estado então propôs um programa chamado Gente Catarina e que o município de Urubici se enquadrou nesse processo, né? E a FACISC foi convidada pelo governo do estado de Santa Catarina a conduzir isso com o mesmo método do DEL, que a gente já fazia desde 2012 em outros municípios. A partir disso, então, a gente começa a analisar as competências que o Urubici tem. E é óbvio que o turismo não precisa nem analisar números, é só você circular na cidade que você percebe que o turismo é uma atividade econômica crescente e que tem potencial de contribuir com a melhora da qualidade de vida das pessoas. E aí começa a surgir algumas parcerias e a viagem para a Alemanha, que a gente vai falar um pouquinho, né, desse desdobramento. Na verdade, até uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar aqui, né, é que quando a gente fala em 130 associados, por exemplo, né, a gente tem um núcleo numa outra cidade, né, mas digamos que a gente tenha 100 associados de Urubici, a gente está falando de 1% da cidade dentro de uma associação, né, então percentualmente falando, quando a gente pensa na adesão,
que existe, a gente percebe que realmente há uma vontade muito grande, né, de transformar, de se desenvolver, né, e que esse é um movimento e uma necessidade premente, né, como até para quem está ouvindo a gente saber, né, a questão do Gente Catarina realmente ela sonda essas questões, né, ela levanta números, ela levanta índices para realmente entender onde que estão os pontos de melhoria, né, e aí acontece, né, que a gente chega aí na questão do turismo, né, e do desenvolvimento do turismo e tudo que isso implica, né, com relação à população, à sustentabilidade, à estrutura, né. Então, vou deixar também agora, né, o Henrique, uma coisa interessante que a gente tem que contar para vocês, né. Essa semana o Henrique também foi eleito diretor de sustentabilidade ontem, ele está há 24 horas eleito, né? Um cargo super bacana e super importante, né? Considerando que ele está em Urubici e que ele fez essa viagem, né? E que agora, nesse momento, também assume essa cadeira que tem tudo a ver com Urubici e com o que a CIUR busca e com o que o DEL está propondo, né? Então, conta um pouquinho aí pra gente, Henrique, com relação a essa viagem, como é que ela surgiu dentro desse processo da vinda do DEL. Eu recebi o convite, eu participo da CIUR desde quase essa fundação, né? E desde 2019 é mais próximo da federação, né? A gente não tinha essa proximidade tanto com a federação porque nós éramos uma associação muito pequena. Quando em 2019 eu fui participar do primeiro evento lá, que era um evento de empreendedorismo entre os presidentes, para fazer esse network entre os presidentes, eu comecei a entender um pouquinho melhor a estrutura da FACISC e participar de eventos praticamente todo ano, né? E como presidente a gente acaba participando mais ainda, e eu felizmente recebi o convite do presidente Elson, agora ele é eleito ontem, para ser diretor de sustentabilidade da FACISC. Mas esse convite ele não estava linkado à viagem da Alemanha, esse não era de conhecimento assim tão do Elson, né, do próximo presidente, e sim do presidente Sérgio, que está lá até 1º de janeiro, até 31 de dezembro, o presidente Sérgio é o nosso atual presidente. E eu acho que é realmente o destino, né? Que a gente teve o convite para participar desse seminário de sustentabilidade lá na Alemanha, e esse agora recém-eleito, vou ser empossado em novembro e começa as atividades em janeiro, né? Levando o nome de Urubici da Serra, né? Essa é a primeira vez que a gente tem agora um diretor da FACISC de outra cidade sem ser Lages aqui na Serra, então a gente ganha em realmente referência, em visibilidade, né? E o legal de tudo isso é que esse ano foi um ano de construção para esse tema também da sustentabilidade em Urubici, né? Porque com a vinda do programa Gente Catarina, da metodologia DEL aqui para o município, em fevereiro o município foi convidado também a participar de uma premiação chamada Top 100 da Green Destinations, que é uma premiação organizada por uma instituição da Holanda que certifica destinos turísticos com iniciativas sustentáveis. E a gente estava ali no páreo com quase 300 destinos do mundo e destinos ultra mega Nova top, Zelândia, né, como Nova Zelândia. E aí, quando a gente começou esse processo, né, o pessoal dizia assim, cara, mas a gente é tão pequeno, você acha que vai dar certo? E a gente vem trabalhando com esse movimento desde 2019 e quando a gente olha para as coisas que estão acontecendo, a gente sabe se vai dar certo ou não. E é óbvio que tem um grande risco, porque é um concurso, você está, né, entre 300 do mundo concorrendo a uma premiação entre os 100, mas esse movimento já começou a despertar nas pessoas um desejo diferente de entender um pouco mais sobre, mas o que é turismo sustentável? O que é Green Destinations? O que é a Green Destinations? Como é que a gente começa a se posicionar para isso? Como é que o nosso turismo pode ser diferente dos outros destinos que também trabalham com turismo de natureza? E aí a gente começa uma caminhada que ele perpassa a estrutura da gestão pública, perpassa a estrutura da associação comercial, e mesmo quem muitas vezes está no movimento contrário a tudo isso, o cara começa a pensar assim, tá, mas por que tudo isso está acontecendo e eu não estou junto, né? Ou como é que eu faço para estar junto? E aí é o grande diferencial também da metodologia do DEL, da proposta que a gente traz enquanto estrutura de programa, que é igual em Três Itilhas, que é igual em Urubici, que é igual nos outros 5 estados que a FACISC atua com o programa, que é a possibilidade de todo e qualquer cidadão, indiferente de onde ele está, de onde ele trabalha, de qual é a sua escolaridade, atuar dentro do processo de decisão e discussão sobre que cidade é essa que a gente quer para o desenvolvimento econômico. E isso não tem preço, né? Porque se a gente consegue envolver
Agora, semana que vem, vai ter a primeira reunião das câmaras técnicas aqui, né? E você tem ali aproximadamente 60 nomes de pessoas que muitas vezes gostariam de participar de coisas e que elas acham, tá, mas como é que eu vou contribuir? E a metodologia do DEL permite que todo mundo contribua, que todo mundo tenha o mesmo espaço, que todo mundo tenha as mesmas oportunidades e que a gente pare de dizer que eu acho que e passe a construir um movimento de fato para que as coisas aconteçam com base no que é melhor para todo mundo. E aí, quando esse movimento começa aqui em fevereiro, março e abril, que a gente começa a preparar então para o Top 100, que a gente começa a estruturar o Conselho de Desenvolvimento Econômico aqui, que passa a treinar a Lara, né, e o apoio da equipe para fazer a operação do programa, junto, né, com a parceria do governo do estado e da prefeitura. E aí a gente começa a se aproximar de outros temas. Em abril, em Bom Jardim da Serra, aconteceu o primeiro seminário de turismo sustentável da Serra Catarinense, com parceria da Alemanha, onde a gente recebeu 4 grandes especialistas da Alemanha em temas diferentes da sustentabilidade. Foram realizados 4 eventos aqui no Brasil com a mesma proposta, e a Serra Catarinense foi a região em que mais tivemos participação. Foram quase 350 inscritos e praticamente 90% dos participantes da iniciativa privada. Então, aí a gente começa a entender também que esse movimento associativo, coletivo, colaborativo é um desejo das pessoas que moram aqui na região, e ele tem essa capacidade, essa capilaridade de fazer com que as coisas possam ir sendo transformadas. E aí, naquela oportunidade, eu nem conhecia o Henrique, né? E eu dizia assim, presidente Henrique, né? Agora já virou bagaceira, né? Agora já é Henrique. Agora já não tem mais o presidente na frente, né? Apesar de que agora ele vai ser o diretor de sustentabilidade, tem que começar tudo de novo, né? Mas aí eu dizia assim, presidente Henrique, você pode nos ajudar a receber o grupo, você pode me ajudar a cadastrar lá no ICMBio para o pessoal subir lá no Morro da Igreja. E a gente começou a construir essa relação também com os alemães. E aí eles vieram conhecer o Urubici, eles visitaram, né, várias coisas da infraestrutura turística aqui do município, entender um pouquinho o que era a proposta do Parque Nacional, qual que era a nossa relação também com o Parque Estadual lá em Orleans e Grã-Pará. E aí, lá no final do evento, em Bom Jardim, nós recebemos um convite, então, para criar uma comitiva aqui da região que pudesse participar de um seminário de turismo e gestão de parques lá na região de Regen, na Alemanha, né? E integrado a isso, a gente teria uma pauta da Agenda 2030, que é a agenda dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e que daí a gente volta lá no começo desse processo, que é pensar como a gente promove a qualidade de vida das pessoas e a melhora dos lugares, né? E aí surgiu esse negócio todo, né? Quando a gente começou a montar a comitiva, começamos a convidar os prefeitos, começamos a construir as relações, e lá nos nossos primeiros 5 nomes estava lá o Henrique e a prefeita Marisa, né? Para compor essa comitiva, para podermos então ir buscar esse conhecimento, principalmente pela temática dos parques, que é uma temática extremamente interessante para o desenvolvimento econômico da região, né? Porque lá em Regen, onde a gente visitou, eles vivem pelo Parque Nacional. Então esse é o real motivo da gente entender o que eles fazem lá para trazer para cá. Porque eles vivem há mais de 50 anos com o Parque Nacional e o turismo deles é praticamente focado no Parque Nacional. Aqui em Urubici, na Serra, a gente não vive do Parque Nacional. Então olha o potencial que a gente tem de, além de tudo que a gente tem fora do parque, ainda ter o parque para ter esse turismo, né? Então a gente realmente teve essa oportunidade que a gente vai falar daqui a pouco. Na verdade cria-se uma coisa, né? E isso que eu achei muito legal, acompanhando aí o diário de bordo de vocês também, existe uma sintonia, né? Uma sinergia muito grande, pelo que eu percebi, entre o povo e a natureza local, né? Então, assim, do mesmo jeito que a natureza me fornece todas essas possibilidades, eu cuido dela e a gente está junto, né? Um cuidando do outro. E eu percebo que a gente tem esse potencial aqui em Urubici, né? Então, eu vou deixar vocês contarem um pouquinho, né? Como é que foram esses dias lá e o que de mais legal, assim, porque eu imagino que vocês devem estar com a cabeça fervilhando de ideias e de coisas que
que podem ser feitas, implementadas e melhoradas também, né? Porque assim, por mais que a gente veja um modelo que a gente acha perfeito, ele tá implementado numa realidade diferente, né? Então isso que é o bacana, a gente poder pegar, se inspirar e trazer para nossa cara e para o nosso jeito de fazer, né? Trazer a cultura deles, a infraestrutura deles vai ser um pouco difícil. Agora a gente trazer como ideia e trazer o conhecimento deles é o que a gente realmente vai conseguir trazer, né? Então, eu só gostaria que a Aline explicasse só um pouquinho melhor de como que aconteceu a viagem, para a gente entrar na viagem, inclusive da questão da BBW, do financiamento disso, como é que a gente foi para lá, para a gente já deixar claro essa questão do custeio dessa viagem, e a gente entra para falar. Não sei se vai estar aparecendo aí no vídeo, mas a gente está com a apresentação aqui para falar do dia a dia, como aconteceu lá. Essa questão de como surge um grupo desse, ou como que a gente escolhe as pessoas, ou quem está pagando, é sempre a primeira preocupação do danado do brasileiro, né? Não é o que vai trazer de bom, como a gente vai ganhar oportunidades com isso, quais são as parcerias que já vão ser firmadas, não é. Quanto que estão gastando e toda essa papagaiada, né, os mimimi que a gente escuta. Mas a gente já passou por isso em 2018, que eu lembro que foi a primeira missão técnica que a gente conduziu para a Alemanha, eu, né, na minha equipe de trabalho, com o Andrés, com o nosso time, e nós viajamos com 16 pessoas de uma comitiva de um único município, com rateio entre todas as pessoas que participaram da missão, com 100% pago pela galera, e a primeira coisa que aconteceu quando a gente voltou foi responder ao Ministério Público, né, com que dinheiro a gente foi. E isso... Não é que as pessoas não devam perguntar, muito antes pelo contrário, porque inclusive um dos princípios do DEL é a gestão e a transparência do uso do recurso público, né? E quando a gente começou a construir essa missão, 5 vagas dela estão subsidiadas então pelo distrito de Regen na Alemanha, na Baviera, na região da Baviera, que é onde a gente participou então do seminário dos parques e também de toda a temática integrada da agenda dos ODS, né? A partir desses 5 nomes, a gente poderia estar convidando algumas outras pessoas, né? E cada uma está subsidiando uma parte ou tudo da sua vaga, como foi o caso do prefeito Elinho, por exemplo, ele foi com 100% de financiamento dele, né? Então, Aline, mas como que isso acontece? Por que o Elinho tem que pagar 100%? Por que a Marisa vai com 100% pago? E por que o Henrique vai com 50% pago, né? Porque a gente tem dentro dessas parcerias as estratégias também de quem são as pessoas que são de interesse do governo da Alemanha, quem é de interesse da BBW, que é a instituição hoje que coopera com o governo da Alemanha lá no eixo dos assuntos econômicos internacionais, né? E que é a instituição parceira da FACISC para esse tema e do Instituto DEL. Aí a gente teve o distrito de Regen, que é uma região turística composta por mais de 20 municípios, que estava promovendo esse seminário, que estava com técnicos aqui no nosso seminário em abril e que entendeu que, ao invés de ir alguém lá do Rio Grande do Norte que não tinha similaridade com a gestão de parques, então eles iriam financiar, porque eles tinham um recurso para financiar algumas vagas, para 5 pessoas aqui do Brasil, assim como eles tinham uma parceria com outros países que estavam conosco também nessa missão técnica, mas por essa similaridade dos temas que iam ser tratados na conferência, e que eles gostariam de também aprender coisas conosco, né? Então essa construção, desde abril a gente veio fazendo com a BBW, com o distrito de Regen, com o governo da Alemanha, para estruturar então a lista final dos participantes, né? E nós participamos então, o Henrique foi convidado pela FACISC, na oportunidade de fato a gente ainda não tinha essa possibilidade de o Henrique assumir a diretoria de sustentabilidade, mas entre os nossos municípios aqui da região do parque, a associação que mais tinha vínculo com o programa de desenvolvimento, com toda essa estrutura da FACISC, era a Associação Comercial de Urubici. Então era interessante para a FACISC subsidiar uma parte da viagem do Henrique, e ele foi lá, colocou a mãozinha no bolso também e pagou metade da viagem dele, né? Para ficar bem claro, eu paguei a ida, a FACISC pagou a volta e a BBW pagou o nosso custeio lá na Alemanha de sábado a sexta. Quinta-feira, né? 6 dias lá, a gente realmente teve o custo de hotel zero, a alimentação, o primeiro dia e o último, uma refeição que a gente teve que pagar do meu bolso. Então foi realmente essa... Mas sabe que eu acho interessante como as coisas se desenham, né? Porque assim, eu fico imaginando, né, Henrique, agora que tu tá aí às portas de assumir esse cargo de diretor de sustentabilidade, o gás e o ânimo que não dá uma experiência dessas, né? Então, com certeza. Muito legal.
E até porque várias das atividades que a gente teve eram justamente com a iniciativa privada, né? Então você tinha lá, por exemplo, no último dia, né? Vou começar de trás para frente. Mas no último dia a gente conversou lá com o gestor de um dos parques, né? Que era do Parque Estadual. Mas estava lá toda a área de marketing, toda a área de vendas conversando com a gente para mostrar como que o empreendedor ele se beneficia com isso, de que forma o cara participa, de que forma as empresas... O que a associação da cidade deles participa na decisão, né? Então, essa integração é muito legal e a gente costuma dizer no DEL, né, que o bem ele sempre se aproxima. E o grupo que foi para a missão foi muito legal porque, embora a gente esteja numa região super pequena, né, Urubici, Bom Jardim, Grã-Pará, Orleans, e que a gente pensa que todo mundo se conhece. Quem estava na viagem, na maioria, tipo, a gente se conhece de vista, a gente se conhece de reunião, eu conheço de ter ido lá no teu empreendimento um dia, né? Mas você ficar com as pessoas durante uma semana, e principalmente num processo que a gente agora começa a pensar um projeto de longo prazo, ele também é extremamente estratégico para a gente aprender a confiar nas pessoas, entender quais são as limitações que cada um tem, perceber qual é o potencial que cada um tem de contribuir, né? Então a gente foi na missão com 3 prefeitos, o prefeito Jorge, o prefeito Hélio e a prefeita Marisa. Fomos com a Sandra, que é a secretária de turismo em Bom Jardim da Serra, que o prefeito Pedro então indicou que ela pudesse representar o município, né, na vaga dele. Tivemos o Henrique representando então o bloco de empresários, eu e o Andrés que fomos então pela consultoria, porque hoje eu atendo todo esse bloco de municípios aqui da Serra e da Encosta da Serra, coordenando uma equipe de consultores, e fomos ainda, né, contemplados aí com o deputado Rodrigo Minotto, que ele faz parte de uma comissão na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Santa Catarina para a promoção da Agenda 2030, dos 17 Objetivos do Milênio, e que por uma intermediação muito legal, agradecer aí o Guilherme lá da Unibave, que ele soube da viagem, ele foi convidado para ir como universidade também para a viagem e subsidiar uma parte também das despesas deles, e por motivos de agenda e outras atividades, que inclusive eles estavam recebendo na semana passada uma comitiva da Itália, que também no ano passado o prefeito Jorge e um time de Orleans foram buscar parcerias na Itália e agora eles estavam ali. Então o Guilherme acabou não podendo ir com a gente também na viagem, mas o Rodrigo foi. E para nós foi muito legal também, porque essa aproximação das diferentes esferas, né, e de a gente entender como que cada um pode ajudar, como que o empresário, como que a federação, como que a prefeitura, como que a secretaria, como que a Assembleia Legislativa vai se envolver, é muito legal, porque existe esse ciclo que você precisa ir fechando e você não consegue fazer coisas sozinhas. Então, conhecer toda essa estrutura e melhorar essas relações também é um dos objetivos de uma viagem como essa, né? Inclusive lá a gente teve com prefeitos, estivemos com secretários, estivemos com gestores, com deputada distrital, então essas relações também são importantes, né? E aí o primeiro choque do primeiro dia foi o transporte público, né? Então, minha gente, é isso aí que eu ia dizer. Agora que a gente explicou Vamos pro povo, dia. eu quero que vocês matem a curiosidade, não só a minha, mas de quem estiver ouvindo, que é saber das coisas, dos detalhes mais importantes e daquilo que vocês vivenciaram lá. E aí tá uma coisa que eu curioso. acho que a gente pode combinar, né? Eu falo as coisas sérias, né, geralmente, mas daí, tipo, as outras coisinhas do dia a dia, o que a gente come, onde a gente dorme, taranã, daí tu pode ir falando também, porque eu acho que essa também é uma curiosidade que a galera tem, né? Sim, o que eu achei, coisas que eu reflito dessa viagem é o tempo da viagem, né? Então, toda vez que a gente recebe um estrangeiro aqui, a gente tem que lembrar do trabalho que é para chegar aqui. E como a gente tem trabalho para chegar lá, mas chega lá e tem trem, e tem metrô, e tem ônibus, e a coisa... A gente tem que lembrar que a gente também tem dificuldade. O contrário aqui é pior. A viagem também dura 10 horas para chegar aqui, né? De uma escala de Madrid a São Paulo, como a gente fez. Ainda tem que chegar aqui e pegar a 282. Né? Então, e aí quando a Facisc vai lá e faz uma pauta de voz única para defender a duplicação da 282, esse é o papel, a CIUR está ajudando nisso, né? Então é esse tipo de coisa que a gente defende e que eu acredito muito que é o papel da nossa federação, e a gente tem uma federação por trás defendendo esse tipo de coisa, e esse é um problema que a gente não tem lá na Alemanha. Apesar de todo o cansaço da gente ter viajado todo aquele tempo e corre em aeroporto gigantesco para lá e para cá para pegar voo, para não perder, porque a escala é muito curta, a gente chega lá, a gente chega e anda 5 minutos, a gente está no hotel.
Na verdade, a preocupação mesmo com gerar uma experiência positiva desde o começo, né? Então, assim, é 10 horas daqui até lá, mas existe toda uma estrutura com esse olhar para o conforto do turista ou do visitante que chega para conhecer o lugar, né? E aí tu chega lá na Alemanha e tu pensa, vou chegar então num hotel da rede, né? E vou chegar lá em Munique, aí tu chega num hotel familiar. Que tem mais de 100 anos. Que tem mais de 100 anos, que a senhora que está lá, ela já é da segunda ou terceira geração dos avós que foram donos dos hotéis e está lá trabalhando, e tem um garçom que é outra pessoa também de 50, 60 anos, e eu como proprietário de um hotel, começo a ver similaridades com a minha empresa, que o garçom que estava atendendo era o filho da dona, e a gente começa a entender de que a gente não precisa revolucionar o nosso setor aqui para fazer o que eles estão fazendo, porque lá na Alemanha é assim também, e tanto nesse hotel quanto o outro que a gente ficou, né? E algumas coisas bem importantes de a gente refletir também, né, é o conceito de gastronomia, que é uma das coisas que a gente fala muito, né, na atividade turística. Então, a primeira coisa que todo mundo tinha na memória quando chegasse lá era comer joelho de porco e a tal da linguiça alemã, né? E aí, que tipo de memória e que tipo de expectativa a gente gera no nosso turista quando a gente pensa o desenvolvimento de um destino turístico? Então, essas são coisas que a gente também foi refletindo, né, com todos os parceiros da viagem, porque a mesma expectativa que foi gerada em nós geramos quando o cara chega aqui. E aí, como é que a gente resolve esse negócio? Só que quando o Henrique diz assim, não, beleza, a gente chegou 5 minutinhos, pegamos, né, o trem, já estávamos no hotel, desce, passa por debaixo da estação, chega no hotel, pega de novo, vai pro centro de Munique, volta com o trem, tudo beleza, né? Chove, a galera tá preparada, ninguém reclama, não precisa de guarda-chuva, não pega Uber, vai na chuva mesmo, tá tudo certo, e todo mundo faz assim, quem é turista, quem é morador, e ninguém reclama. Mas no outro dia a gente foi para uma região que era completamente distante, né, da região central de Munique. E eles também têm problema de transporte, só que eles têm lá dentro do consórcio toda uma estratégia para resolver isso, e foi o nosso tema da primeira palestra do domingo, que é transporte e mobilidade. Cidadão e turista integrados. E a gente tá, né? Louco para saber, quem é que vai contar? Eu inicio a ideia e a Aline conclui. O que a gente foi apresentado no primeiro dia, nós somos para uma região, né, distrito de Regen. Vamos pensar que eles vieram para a região serrana. Né? Vamos pensar que a gente veio para a serra, que compreende ali Amures e tal, então o distrito de Regen seria mais ou menos isso. E a gente foi para uma cidade que se chama Suizel, uma cidade de 10 mil habitantes. Parece uma coisa assim muito similar com o Urubici. Só que, e todos eles, a margem deles é o Parque Nacional. Então, tudo a ver com a nossa região. A gente foi esclarecido a história do distrito, a história da cidade, como é que funciona, prefeito, gestor e tal, que eu acho que são detalhes que a gente não precisa chegar agora. E foi apresentado um sistema de ônibus, um sistema de ônibus, de metrô, né, de trem, na verdade, ônibus e trem, que é um sistema que começou no distrito de Regen, com 24 municípios, hoje já tem 80 municípios, que é um serviço de transporte público, onde o cidadão paga, né, e vinculado hoje também ao turista, que é cobrado através da taxa de turismo que eles têm lá, e quem dá o ticket do transporte é o hotel onde ele reserva. Então, essa metodologia toda, a gente vai ter esse conhecimento, pelo menos, de como que é feito lá. A gente recebeu uma prévia, mas a gente tem agora essa conexão para a gente tentar entender o que a gente pode fazer para o Urubici, para os municípios ao redor do parque e talvez até para a região serrana, porque lá começou no distrito deles. Depois ampliou, já são 80 cidades que utilizam o GUT, que é esse sistema deles lá, que vai ser logo substituído todos por ônibus elétricos, 100% energia sustentável. Então tem todo um projeto, também não é nada novo. Tudo lá tem histórico, lá tudo tem tempo. A Europa é muito antiga, então eles têm os erros e acertos, e essa foi a ideia realmente de trazer o que eles fazem lá e o que eles estão acertando hoje, né? E na verdade é um grande diferencial, né, um valor percebido pelo turista quando se fala numa localidade, né, de natureza abundante, a gente acaba pensando na dificuldade de mobilidade, né? Então assim, a gente fazer essa troca de lugar aí com o turista e entender o peso que tem você reservar um hotel e estar tranquilo com relação a se locomover de um lado para o outro dentro daquela cidade, faz toda a diferença, né?
e essa integração com a própria atividade econômica, né? Porque, por exemplo, na região que nós estávamos até chegar em Munique, dependendo do deslocamento, são em torno de 80 quilômetros. E você tem pessoas que saem todos os dias dessa região para trabalhar em Munique e voltam. Então, como é que você faz com que esse cara gaste menos tempo na estrada? Como é que você promove essa integração para que eu, turista, possa sair de Munique e ir para essa região que recebe 1.200.000 turistas? 1,5 por ano, só no parque. Só no parque. Né? Aqui a gente recebe 200.000 no Morro da Igreja, lá eles recebem 1,5 milhão por ano no parque só deles. Na região do parque. Então, essa integração ela é pensada para que o transporte público ele seja financeiramente sustentável, que ele seja atrativo para as pessoas usarem, que você diminua a quantidade de carros, né, circulando, e até porque as vias também precisam de mais manutenção e uma série de outras coisas que todo mundo sabe que acontece quando você tem um volume gigante de carros e caminhões, enfim, na estrada. Mas também toda essa segurança para o turista poder se deslocar de um município para o outro e saber que ele vai chegar, vai estar próximo de hotel, vai ter restaurante, que ele vai chegar com segurança. Vai ficar mais tempo. E tem toda a sinalização, inclusive, para que se você queira fazer isso de a pé entre um município e outro, né? Ele vai dizer, olha, para a próxima cidade ou para o próximo atrativo, a pé são tantos minutos, de bicicleta são tantos minutos, ou você vai ter a conexão depois com o bondinho, ou com não sei o quê. Não, e aí eu penso que é muito interessante isso, porque como a gente acaba tendo contato com muita gente, até pela associação, o quanto isso gera desenvolvimento. Por exemplo, se a gente for pensar em mão de obra, né, que é uma grande dificuldade, quando você consegue implementar um bom sistema de mobilidade, de transporte, você consegue também ter um olhar mais aberto, o teu radar amplia o raio de busca, né, por mão de obra qualificada, porque aí tu não tá mais tão restrito àquele local, né, e isso é não só desenvolvimento, mas também geração de emprego e fazer a roda da economia girar. Então eu vejo que o alcance disso vai muito além do turismo, né? E uma coisa que eu achei muito interessante também, talvez eu esteja dando spoiler aqui, mas eu vou perguntar, com relação a essa questão das trilhas, né? Pelo que eu percebi, assim, tudo está muito bem estruturado, inclusive, como tu disse, né, Aline, para quem quer fazer uma caminhada pelos lugares, né? Então, queria entender um pouco melhor como que funciona isso, né? Porque me parece que são quilômetros, né, de estrutura onde as pessoas podem... Parece não. Parece não, só a intensidade lá que tem 250 km de trilha mapeada e de livre acesso, gratuitas, autoguiamento com sinalização, totalmente financiado para promover o turismo, né? Então é esse tipo de informação que a gente recebeu lá e que agora a gente vem, como é que a gente vai trazer isso para cá? Igual o transporte público. Hoje, os dois maiores gargalos da falta de mão de obra no Urubici é moradia e transporte público. Então, de que maneira a gente pode, então vamos fazer um transporte público que também agregue para o turista, porque o turista vai ajudar a pagar o transporte público do cidadão, né? Então, esse tipo de pensamento, às vezes, vamos fazer um transporte público só para o morador. Tá, mas o turista, será que ele não podia estar pagando por esse transporte? Será que o turista não estaria pagando 2, 3 vezes o valor para poder utilizar um transporte público? Então, são ideias que a gente vai provavelmente discutir lá nas câmaras técnicas, lá no Gente Catarina, né, lá em infraestrutura, lá em educação, lá em mobilidade, e a gente vai poder trazer, e a gente está já com essas informações realmente de onde funciona e de regiões parecidas com a nossa. Não adianta a gente trazer como é que funciona a mobilidade urbana de São Paulo, de Florianópolis, de Munique. A gente tem que trazer de quem é parecido com a gente, né? E essa similaridade, né, tem a ver também, inclusive, com a característica do terreno mesmo dessas regiões, né? Porque o dia 3, para nós já, né, que foi na segunda-feira, em que a gente foi visitar o empreendimento privado, no entorno, né, coladinho ali com o parque, que ele faz divisa, faz fronteira, e só esse parque privado, eles têm 250 quilômetros de trilha de caminhada, quase 200 quilômetros de ciclismo e 80 quilômetros de esqui. Tudo isso integrado, com sinalização única, né? Claro que especificando cada tipologia de atividade, com rampas rolantes para o cara não subir pedalando de bicicleta quando ele tem uma altimetria muito específica. Um parque em que tem Wi-Fi em todo o parque para garantir a segurança do turista, que tem os pontos lá de apoio para, em caso de acidente, você chamar resgate,
que tem infraestrutura, né? Esse é um parque 100% sustentável, né? Eles geram toda a energia, eles estão trabalhando a produção de alimentos, captação de água, todo um sistema de manejo florestal, né? Para também subsidiar algumas outras estruturas do próprio parque, recuperação de matas, né? De mata ciliar, vamos dizer assim, né? Lá eles têm uma outra linguagem, a questão dos animais, e aí a gente começa a olhar e ali a gente começou a fazer uma outra reflexão, que é: por que a gente espera só o parque desenvolver as atividades e quem está no entorno não pode se qualificar e se especializar nisso? E aí já vem o primeiro resultado da nossa missão, que é uma parceria, né, com a gestão do parque, com esses parceiros da iniciativa privada, para capacitar e qualificar os nossos empreendedores aqui no Brasil, já a partir do próximo ano, de como que você desenvolve a trilha, de como que você melhora a sinalização, de como que eu garanto essa conectividade, de como que a gente faz para garantir que o turista possa fazer sua atividade, né, ali, que o morador possa continuar desempenhando atividade econômica e que eu ainda assim tenha um equilíbrio ambiental e social. Então, ali a gente já começou a mudar o conceito do que a gente veio ver aqui mesmo. Porque a gente foi, né, com uma pré-intenção e que já nesse dia a gente já... Opa, peraí, vamos começar a desconstruir, porque aí é uma frase que a gente usou lá no evento do lançamento do Núcleo de Sustentabilidade no dia 17, né? Quem faz o turismo é a iniciativa privada. E a gente precisa entender como que o que está no entorno que é público possa ser usado a serviço disso. E não o público estar a serviço de, né? Então, e lá para nós, nessa viagem, ficou muito claro. O empresário em nenhum momento questionou a legislação do parque. Especialmente porque é o empresário que cria o movimento, né? E depois o poder público ele vem como um facilitador ou como um melhorador, por assim dizer. Não sei se essa palavra existe, exato, né? Mas assim, é preciso que primeiro haja o movimento, né? A gente precisa lembrar quem vem primeiro, né? Então assim, se a gente concebe o poder público como um meio de serviço, né? Que pode produzir melhorias, né? Ele precisa produzir essas melhorias a partir de uma cultura e de um movimento pré-existente, né? Porque daí sim, né, Henrique? O poder público estava discutindo o transporte público para a gente melhorar a mobilidade na região, ele estava discutindo sinalização turística, ele estava discutindo para que feiras a gente vai, como é que a gente vai promover isso, mas o empresário está envolvido nessa discussão. Quando eu entro dentro da propriedade do cara, a sinalização é dele, o Wi-Fi é dele, o cuidado com a água é dele, né? A manutenção das espécies que estão ali é dele. E esse compromisso eles não transferem. E aí a gente também já começa a entender por que a gente tem uma região que era uma das mais pobres, e era a mais pobre da Alemanha no pós-guerra, e hoje é uma das regiões mais desenvolvidas e com maior PIB. Porque todo o dinheiro é limpo. E assim, ó, era uma segunda-feira, 9 da manhã, o parque estava cheio de gente. Então, assim, claro, e a gente não estava no centro da cidade, então não era o morador que estava ali. Era realmente o pessoal estava viajando, passeando, e estavam lá numa segunda-feira, 9 da manhã, dentro do parque caminhando, conhecendo, dentro de um parque particular. A gente só que as trilhas e veio para Urubici, por exemplo. Isso, pelo Corvo Branco. Isso. Só que lá o Corvo Branco deles é asfaltado. Mas também não é uma duplicado com acostamento, não, é uma via simples, sinuosa, muito parecido com a nossa. Isso que impressionava a gente olhava, nossa, coisa mais linda, mas a gente imaginava as nossas cidades naquilo lá. Então esse que foi interessante. E à tarde nesse dia da segunda-feira a gente visitou um projeto público, que é o Caminho das Formigas, da cidade de Boden-Mais, que é uma cidade de 3 mil habitantes e que tem mais leitos que Urubici. Então, quando ele falou essa informação, eu e a Marisa, a gente se olhou, porque ele chamou a atenção, a cidade de 3 mil habitantes, então aqui, nem sei se a gente tem, qual é a cidade que a gente tem 3 mil habitantes aqui na Serra? Nem sei se Painel tem 3 mil habitantes, tem mais, e tem 5.500 leitos, tem mais leitos que a gente. Então, olha o potencial que eles têm lá, e isso inclui todos, né, hotel também, lá tem casa de temporada, tem Airbnb, mas eles têm bem parecido, né, as condições. E lá era um projeto de educação ambiental, promovido pelo distrito deles, lá pelo vilarejo de Boden-Mais, que falava sobre educação ambiental. Então as escolas iam lá, tinha as trilhas, todas monitoradas e cuidadas,
e falava sobre turismo e educação ambiental, que também foi um tema bastante discutido, que foi realmente chegar nas escolas esse assunto, né? E que eles também têm 250 quilômetros de trilha, né? E tinha uma senhora lá, devia ter uns 70 anos, que é responsável por cuidar dessas trilhas, por fazer substituição de placa e tudo mais. Então hoje eles têm um sistema já todo digital, né, para esse controle. Inclusive o sistema foi apresentado para nós aqui também na atividade de abril, e que o Instituto DEL agora passa a representar também essa instituição na América Latina e no Brasil para comercializar esse sistema então de sinalização turística, né? E a gente está fazendo o primeiro piloto aí desde o mês de junho em Bombinhas, com trilhas pequenas, mas para entender o funcionamento desse movimento também. Sinalização gráfica na trilha e também no celular. Isso foi E agora voltando num ponto que vocês mencionaram, e antes da gente partir para o quarto dia da missão de vocês, né? Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como que as pessoas se envolvem, né? Então, assim, a gente falou do empreendedor, a gente falou que o serviço público, ele acaba, né? A gestão pública acaba seguindo esse movimento no sentido de se tornar uma facilitadora e uma melhoradora, né? Mas 2 pontos chamam a minha atenção. Quando vocês falam que uma senhora de 70 anos era responsável, né? Então eu fico imaginando alguém da população, talvez, né? E quando vocês falam em educação ambiental, né? Vocês também, a gente já tem um diálogo aí há algum tempo, né? Eu sou uma entusiasta da educação, né? E eu queria entender um pouquinho o quanto que isso impacta, né, na população em si. Quando eu vou lá na base e falo para as pessoas, olha, é assim que precisa ser, e elas sentem na pele a vida acontecendo no entorno delas daquele jeito, então assim, não é uma teoria, né? Isso funciona desde que eu abrace junto. Isso é perceptível na população, ou seja, a população abraça esse conceito do turismo sustentável e eles realmente se inserem, né? Eu quero trabalhar aqui, eu quero ficar, eu quero contribuir, eu quero cuidar. Isso é nítido? Eles têm 3.000 rangers, né, que eles chamam, nesses municípios do entorno do parque, né? Que não são os Power Rangers. Que não são os Power Rangers, que eles não são o amarelo, o azul e o verdinho. Mas são pessoas voluntárias, que elas recebem um treinamento de 3 meses, que elas passam por provas, que elas entendem e elas aprendem sobre tudo o que acontece no parque, sobre fluxo turístico, sobre atendimento ao turista, sobre cuidado lá com a plantinha, com o animal, com não sei o que, né? O cara é preparado para isso e, similar ao modelo que a gente tem de bombeiros voluntários hoje aqui no Brasil, obrigatoriamente você precisa cumprir horas de voluntário no parque a cada mês. E aí a gente conheceu no penúltimo dia lá um senhor que ele há 50 anos, ele é um voluntário no parque, ele é um médico. É o tempo que tem o parque, né? Ele é médico, ele foi de uma das primeiras turmas de educação ambiental e cuidado com o parque. E 8 dias por mês ele dedica para ser voluntário no parque e guiar grupos. Então isso é um conceito que está muito disseminado entre eles. A gente percebe assim que o parque para eles é uma forma de eles se conectarem com eles mesmos e eles têm um amor gigante. Você não vê lixo jogado, você não vê árvore arrancada, você não vê nada nesse sentido, né? O turista que vai, ele é um turista consciente, ele é um turista que já vai com essa pegada do cuidado. E o que chamou atenção no Caminho das Formigas, né, é que, por exemplo, o caminho, oficialmente, ele tem um cara lá que é o mentor, vamos dizer assim, desse negócio, e ele mora quase 70 anos na floresta. E a vida dele é cuidar da floresta. E aí ele tá lá, ninguém sabe onde ele mora oficialmente, às vezes vê ele numa cabana X, numa cabana Y dentro da floresta. E exatamente onde tinha um formigueiro, eles fizeram toda uma dinâmica lá para você observar a formiga com binóculo, tarará. E a gente tá, tipo assim, né, uma formiga. Eles, não, a gente fez toda essa estrutura aqui porque as crianças quando vinham avistar a formiga, porque para eles, tipo, tudo é muito, muito, né? Para nós é só uma formiga, para eles é uau, é uma formiga. As crianças pisavam e matavam as formigas. E aí eles criaram toda uma logística para cuidar da formiga. Então a formiga tá gerando uma montanha lá, igual o nosso cupim aqui em alguns lugares. Mas para eles isso é equilíbrio ambiental. Por quê? A gente fato é, né? E de fato é, porque a gente visitou uma área da floresta que ela teve que ser toda devastada por conta da invasão daqueles besouros que a gente viu no ano passado na TV. Então, tipo, isso tá lá na realidade deles. Então, eles precisam manter o equilíbrio desse ecossistema.
E todo mundo que faz isso lá, faz porque ama. Você ter 3 mil voluntários. E faz porque já perdeu. E faz porque já perdeu. Então a gente tem que aprender com quem já errou. Então essa que é a dinâmica lá de que eles mostraram fotos e coisas que já aconteceram com o parque deles que eles quase perderam. Mas a natureza mesmo se restabeleceu. Mas eles protegeram o parque, né? Então essa é um pouco a ideia e esse trabalho nas escolas. Então eu pude conversar no caminho no quinto dia que a gente conheceu esse senhor. É um dos funcionários do parque. Eu fui caminhando com ele junto, falando em inglês, e ele me contou a história dele. Ele é nascido no vilarejo, criado dentro do parque, e ele é funcionário do parque até hoje. E ele falou, cara, vocês têm que cuidar com a educação. O local tem que gostar do que ele tem. Então, se o local abraçar a cidade, ele vai entender que aquilo é importante e ele vai passar para frente. E como a gente está trazendo, o turismo é recente para nós, o parque não tem essa conexão com o morador, a gente tem que trazer isso. Então, de que forma a gente vai poder trazer isso também? De que forma a gente pode trazer um material? De que forma a gente vai levar para as escolas? Porque não adianta convencer já o morador de 50, 60 anos de que o parque é isso ou aquilo. É um investimento na base. Se a gente não tem trilha no parque, se a gente não tem, né, uma exploração saudável do parque. Então, essas são várias coisas que estão na nossa mente, de que forma a gente pode atuar. É o segundo spoiler. E você vai ganhar um presente, eu não trouxe hoje, porque na verdade eu só vim com roupa para esse rolê, mas eu não sabia o que ia acontecer. Mas a gente ganhou um kit de educação ambiental, né? E coisas muito simples, como por exemplo, um palito de picolé, um potinho com uma lupa transparente com uma lupa em cima, uma sacolinha. Pra te poder analisar o bicho, a formiga. Um com a história do parque, do tio lá do lenhador, o Wolfgang lá. Enfim. E aí a nossa segunda atividade já concreta da missão é que também a partir agora de dezembro e janeiro, a gente começa com uma série de atividades integradas para organizar capacitação de professores e voluntários para gestão ambiental e educação ambiental, com pelos alemães. No cuidado com a natureza. Os alemães vão estar conosco e nós também devemos ir com um grupo para lá, mas para aprender como eles fazem isso. Como você ter 3 mil voluntários de 50 anos cuidando do parque? De fato, o que sempre a gente conversa muito, até conversa também, né, Henrique, a respeito disso, e eu venho pensando, que é um desafio, mas é um desafio encantador a gente ter uma população tão apaixonada pela nossa cidade, né, pela nossa região, quanto os turistas são, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito às vezes, né? A gente acaba às vezes falando com mão de obra ou com as pessoas que não têm tantas oportunidades e aí a gente não percebe esse amor que nós temos, né, ou que o turista tem, né? Então a gente fala, aquele lugar é lindo, a pessoa diz, mas eu nem conheço, né? Caro nunca fui, é caro para entrar. Né? Não, muito longe, não tem como chegar lá, né? E isso acaba ferindo a gente, porque eu penso, isso é uma coisa muito pessoal e que a gente conversa muito lá na agência também, que é triste quando a gente percebe, por exemplo, às vezes o olhar de um mundo inteiro voltado para um lugar que os próprios moradores não entenderam o valor que tem ainda, né? Então, eu acho que o desafio começa por aí, né? E a educação ambiental, ela contribui muito nesse processo, né? Porque você via o brilho nos olhos de todas as pessoas que nos recebiam em falar do parque e, tipo, eles olham para a janela e todas as vezes eles dizem, uau, a gente tem isso aqui, né? Esse senso de pertencimento não é porque o turista tá ali e eles estão ganhando dinheiro com isso, não é só isso, mas também consequência. Isso, né? Só que esse cuidado que eles têm, esse olhar de que aquilo faz parte da vida deles, de que aquilo traz felicidade, é extremamente importante quando a gente pensa, inclusive, na sustentabilidade da atividade turística na nossa região. Porque hoje as pessoas vêm para a região, não é porque o Henrique tem uma pousada top ou porque você tem uma agência legal. Eles vêm porque a gente tem esse conjunto de atividades da natureza que nos permitem dizer, uau, vocês têm isso aqui, né? Agora, se o morador não preservar, se o empresário não preservar, se a gente não cuidar desse conjunto de coisas, a gente vai perder, como eles já perderam e quase perderam de novo. Né? E sabe que é uma coisa interessante, né? Esse uau
Uma coisa que eu sempre comento com o Jonathan quando a gente sai pela manhã ou no entardecer, eu falo, Johnny, eu peço a Deus para que eu nunca me acostume com isso aqui, porque não dá para se acostumar, que a gente possa todo dia morando aqui sair e lembrar o quanto a gente é abençoado, né, por tanta natureza e por tanta beleza, né? Uma boa coisa fazer é sair daqui de vez em quando e voltar para a gente perceber o que a gente tem, porque quando a gente vai para outras regiões a gente não tem o que a Serra tem, o que o Urubici tem, né? E então chegamos ao quarto dia. Chegamos à terça-feira. Vamos para a burocracia. Chegamos aos dias pesados da viagem, que eram os dias de seminário. Em sala, né, em assuntos, porque tudo tem dois lados. Em fonezinho de tradução, em armênio, em tcheco, em alemão, em brasileiro. Pra começar, a gente era os mais barulhentos, né? Eu acho que essas coisas a gente pode contar. A gente era os mais animados, a gente arrumava amigos de não todas. Não só por serem brasileiros, mas por serem vocês, né? Exatamente, né? Mas a gente arrumou amigos de todas, né? As delegações que estavam lá. Isso foi muito legal, porque as pessoas... Quando a gente começava a falar do parque, quando a gente mostrou os vídeos no seminário, a gente teve a oportunidade de mostrar a região, de contar quem nós éramos, de falar como as pessoas vivem, de mostrar as nossas paisagens, esse diferencial que a gente tem. E hoje até o pessoal que tem parceria aqui com uma cidade de São Paulo, que agora eu esqueci o nome do santo lá, me escreveu dizendo, São José do Mi alguma coisa. Não, é um nome bem difícil. Mas daqui a pouco a gente lembra. E aí o pessoal, todo mundo vinha questionar, porque assim, quando a gente vai para uma atividade como essa também, a gente acha que a gente é os atrasados, né? Em tudo, assim. E aí a gente começa a olhar isso, bom, a gente é bom nisso, eles são bons naquilo, então vamos cooperar, vamos trocar figurinha, vamos conversar, vamos fazer uma reunião remota, vamos trocar presente, né? E esse movimento foi um movimento de 2 dias em sala de aula, né? Não foi numa sala de aula, a gente era muito rico, a gente estava num castelo, né? Um castelo numa comunidadezinha ali, sei lá, de 20 casas. A tradução era castelo, né? São um jeito de chamarem casas grandes, como se fosse uma mansão. Assim. Então era um casarão, aqui a gente chamaria de um casarão. Mas assim, era um castelo que a gente estava, né? Tem um charme aí, né? Não vamos diminuir. E aí diminuir. A gente estava com as delegações dos 4 países para então entendermos o que cada um fazia, o que cada um era bom, o que cada um gostaria de aprender com os outros e como cooperar, né? E aí a gente teve as apresentações desses diferentes grupos, o Andrés nos apresentou, né, o que a gente tem nos nossos municípios. E aí depois a gente foi para os grupos de trabalho, né? O grupo dos parques, o grupo de educação ambiental, o grupo da cooperação bilateral e o grupo de turismo. Cada um de nós, né, ou de duplinha, a gente foi para grupos diferentes, onde a gente pôde explicar daí mais especificamente o que a gente fazia em cada tema e também escutar dos outros colegas e dizer, olha, eu quero cooperar com o fulano, a gente quer fazer parceria com o município X. Ali a gente pôde ter esse briefing também. E aí já terminou o dia, né? Aí no outro dia a gente voltou. E aí foi o dia o último dia, né? Foi o último dia da atividade do seminário em si, mas a gente ainda teve mais 2 dias de atividades técnicas complementares, né? A gente tirou o couro da galera. E aí a gente pôde então firmar de fato as parcerias e começar a estabelecer os planos de trabalho para os 2 temas que a gente já falou antes, né? Que é essa questão da cooperação do transporte público, da gestão, das parcerias e tarará, a questão da educação ambiental. Para os ODS, a parceria dos municípios com o distrito de Regen e a parceria dos municípios com o Parque Nacional da Baviera. Com o Parque Estadual, né? Então, foi muito legal, porque no segundo dia, né, a gente começou com o nosso grupo do Brasil com a Alemanha, com o distrito de Regen, e de pronto o cara lá do parque disse, olha, a gente conversou com o nosso gestor e a gente gostaria muito de cooperar com vocês no Brasil. Né? Então, a gente nem precisou pedir... Mas porque eles a gente ia pedir. Porque gerou essa sinergia também de eles entenderem que todo mundo estava ali disposto para aprender, para construir, para cuidar da natureza, porque essa foi a frase dele já no primeiro dia, né? Aquilo que é preservado, a gente não tenta entender como a gente vai fazer outra coisa. Agora, aquilo que está lá na linha de corte, que é para o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, é onde a gente discute e é onde a gente tem pontos de convergência com o empresário. Então, esse movimento também foi muito importante.
nós assinamos uma carta, né, de intenções de apoio também para cooperarmos com a Agenda 2030. Então, todas as ações que a gente vai fazer nesses projetos de cooperação bilateral, eles precisam dar resposta a pelo menos um objetivo da Agenda 2030, que era um dos focos também da atividade. E nós no Brasil estamos bastante avançados, em especial com alguns testes que a gente tem feito aqui na região, e o município de Orleans é destaque nisso, que é na gestão de dados e na evolução dos objetivos da Agenda 2030, na integração do poder público com a comunidade, né? Porém, a gente não comunica tanto isso, e eles super comunicam, então a gente também estabeleceu uma parceria para esse tema, né? E aí foi o dia que de tarde a gente foi conhecer então na prática o parque, e aí eu acho que o Henrique pode contar um pouquinho também das similaridades que a gente tem e desafios. O interessante do parque, desse trecho, né, que a gente foi, que era dentro da cidade de Suizel, foi que a gente foi guiado, né, pelo Ranger lá, o senhor que nos atendeu, médico, é esse, né? de bonezinho? Esse de bonezinho. Nós conhecemos essa infraestrutura turística aí, que é como se fosse um museu. Então a gente tinha o último lobo lá empalhado, empalhado que estava lá, que estava presente, museu mostrando e simulando uma caverna dos bichos de formiga, de besouro, de tudo que tem lá. Loja com produtos locais, artesanais, então tem muito essa questão do produtor local. Espaço, né, para ficar, né, trabalhando, salinha para você fazer educação ambiental na prática, as escolas, trabalhar, né, qualificação dos próprios rangers. Tem os rangers mirins, né, então como se fossem uns escoteiros, assim, eles têm lá. Então esse é o trabalho que eles fazem dentro do parque. E caminhada, né? A gente caminha bastante. A gente pegou um dia muito agradável, foi um dia bem bom, apesar que a gente tinha pego outros dias com garoa e chuva e temperatura baixa. Esse foi um dia bem legal. E foi bem interessante ver os animais que eles deixam como se fosse eles não têm um zoológico, eles têm a proteção do habitat natural de um animal, então do lince, do bisão, do cavalo selvagem, do gato selvagem, e eles fazem uma proteção uma lá, reserva, uma área de preservação, que você vai caminhando do lado, né? Então todo o caminho feito com pedras. Naturalmente essas pedras foram criando musgo, foram criando outras espécies de animais que um vai linkando com o outro, né? Com todo o bioma. Então muito interessante assim. De saber que era tudo isso dentro do Parque Nacional, de forma gratuita, né? O trabalho dos voluntários, eles recebem uma participação lá, uma ajuda de custo lá de 10 euros a hora, que o parque paga para eles têm recurso para isso. Então, como é que a gente pode trazer isso? Tudo isso pensado assim, tá, e como é que a gente pode trazer isso para cá? E quando eles vão lá e sentam com a gente, eles se oferecem para ensinar a gente concluiu metade do trabalho, que era ter o conhecimento. Agora a gente tem que trazer para cá, né? E aí a gente termina, né, assinando esse termo de cooperação. A gente trabalhou nesses temas, então a gente aprendeu como é que acontece o turismo lá na Armênia. E aí eu descubro que lá na Armênia tem uma região que parece a nossa também. Então, assim, muito interessante. E falando 3, 4 línguas, foi um trabalho bem... Aí dava para brincar, né, no tradutor ali, no radinho. Bom, agora eu quero descobrir como é que o cara vai falar o que a gente falou em português, né? E deixa eu falar uma coisa para vocês, né? A gente está chegando aí ao final dessa conversa, né? O que a gente pode esperar daqui por diante, né? Então, agora eu vou voltar lá para o começo dessa conversa, que é quando a Aline conta pra gente que na semana que vem as câmaras técnicas vão se reunir para dar esse pontapé inicial, né? E quero lembrar, né? A gente ainda não definiu a data de publicação desse podcast, mas quero lembrar que a população, de modo geral, ela pode e deve estar envolvida nessas câmaras técnicas dentro das suas competências, né? Quais são os nossos próximos passos? O que esperar daqui por diante, Aline? Bom, os nossos próximos passos é se colocar à disposição para fazer, né? Porque o voluntariado sem prática é como uma fé sem obras, né? Então, tem toda uma estrutura do programa para funcionamento e aplicabilidade dessas demandas. E eu costumo dizer que o programa ele tem uma super estrutura, a metodologia funciona, a gente tem acontecendo, né, em vários municípios do país e com resultados.
Só que depende das pessoas, não depende de mim como consultora, não depende da Rosane, não depende do Andrés, não depende do Osmar e não depende do Henrique, né? Cada um vai ter que, a partir do conhecimento técnico que está sendo adquirido, a partir das missões que vão ser realizadas, a partir dos seminários que vão ser desenvolvidos, a partir das ações com os professores, com voluntários, com nananã, cada um olhar e dizer assim, cara, eu me encaixo nisso aqui, eu posso dedicar 1h30, então nessa semana, aí levar uma tarefinha para casa para fazer. Eu posso tirar uma foto da atividade que eu tô e contar para as pessoas o que está acontecendo. Eu posso ajudar nessa rede de comunicação para que mais pessoas saibam que esse movimento está acontecendo em Urubici e que se o cara de repente ele gosta das formigas, ele pode participar da Câmara Técnica X, mas que se ele gosta de mobilidade, se ele gosta de plano diretor, se ele gosta de sinalização, se ele gosta de árvore, como é que ele, né, em qual desses grupos de trabalho ele vai se encaixar? E às vezes o meu amigo mais próximo, ele não sabe que ele pode ir lá ajudar, e aí eu tô lá numa janta com ele e ele é o chato que vai reclamar o tempo inteiro de tudo que tá acontecendo na cidade, mas sobre um tema X ele poderia ir lá e fazer e contribuir, dedicar 1h30 e ajudar aquilo a ir mais rápido. Né? Então, Aline, a gente pode dizer que com um olhar bem romântico, mas a gente pode dizer que, de certa forma, o DEL e esse projeto, Gente Catarina, ele possibilita que cada um possa viabilizar o seu sonho para a cidade. Então, assim, o que eu sempre quis para essa cidade, dentro da área que eu gosto, que eu acredito, ou que beneficia a minha área de atuação, e gera benefício para a cidade, é a possibilidade de eu realizar ali. Exatamente. Né? Realizar o meu sonho. Então, qual é o meu sonho para Urubici? É com relação à educação, a transporte, né? A acessibilidade, enfim. E além de a gente realizar o sonho, tem algumas coisas bem legais que a gente aprende num movimento como esse. Que às vezes nem tudo que eu sonhei ou que eu achava que era é o que vai ser possível ser feito no tempo que eu achava. Ou às vezes eu tenho uma opinião de que tal coisa deveria ser feito assim, mas quando eu vou lá e entendo, mas como é que isso começa? E como é que ele pode terminar? Eu vou entender, mas eu vou precisar também fazer um ajuste aqui no meu sonho e entender então que eu vou precisar, mesmo que eu não goste do Henrique, eu vou precisar do Henrique. Se eu sou super amiga tua, mas às vezes tu não vai concordar com essa ideia que eu tô dando, então eu não posso ficar brava com você. Eu tenho que entender que a gente está discutindo ideias e não pessoas. E esse movimento do DEL, do Gente Catarina, e futuramente do DEL Turismo que a gente está construindo aqui também, ele tem tudo isso que você falou. Ele tem um processo muito romântico, muito legal, que todo mundo pode ir, pode fazer, mas tem regra também para a coisa acontecer, né? As reuniões, elas têm um calendário, elas têm hora para começar e tem hora para terminar, tem uma pauta que precisa ser seguida. Eu não posso chegar em cada reunião e ter um sonho novo para a gente fazer, e isso não caber no plano de trabalho da galera, porque a gente está planejando para 20 anos. Então a gente vai precisar escalonar isso. Tem coisa que a gente precisa de R$1 milhão, tem coisa que eu só preciso de alguém que pegue essa caneca daqui e leve lá amanhã, né? E que não custou nada. Tem coisa que eu só preciso que, se você sabe escrever um e-mail, que você sente a bunda na cadeira amanhã, escreva esse e-mail pra galera. Então cada um com a sua especialidade, com o seu jeito, podendo fazer pra coisa ir mais rápido, ajudando a cidade como um todo, fazendo esse movimento acontecer, mas entendendo que a minha liberdade vai até onde começa o limite do outro, que a gente precisa aprender a dialogar, que 3 faltas consecutivas, amigo, tchau, obrigada, tu não tem que estar no grupo recebendo informação se tu não quer contribuir, né? Que se eu vou lá pro grupo eu preciso respeitar os processos, tem coisas que a gente vai começar a discutir hoje e vai terminar daqui a 1 ano aquela discussão. E que eu não posso ficar falando na rua que aquilo vai acontecer se às vezes a gente está só estudando uma viabilidade. Tudo que a gente falou aqui para vocês que vai acontecer a partir da parceria da Alemanha são coisas que a gente já saiu de lá com plano de trabalho com o parceiro estruturado. Mas não quer dizer que vai acontecer amanhã. Semana que vem. E que tem coisas para 2025 que estavam lá no nosso plano de trabalho e que tem coisas que estão planejadas, mas que se o Henrique assumiu e ele não fizer, por exemplo, amanhã, às vezes eu vou levar 4 meses para fazer aquela ação rodar. E aí às vezes eu reclamo, mas eu fui lá na associação e pedi tal coisa, até agora ninguém veio me visitar. Mas a Facisca está discutindo a duplicação da rodovia ali há 10 anos e nunca aconteceu. Mas e se ninguém estivesse discutindo? Mas e se ninguém tivesse falado disso? Se não tivesse lá num documento oficial? Então essas construções lá na Câmara Técnica a gente vai aprendendo também, né? E aí é o momento em que a gente vai se apropriando do que está acontecendo na cidade. Porque quando a gente apresenta a análise situacional aqui, lá no dia 2 de maio,
eu costumo dizer que aquele grupo que estava lá perde o discurso da ignorância. A gente passa a conhecer o que está acontecendo, a gente sabe como o negócio vai acontecer, então se eu reclamo de teimoso, não é porque eu não tenho mais informação, né? E lá na Câmara Técnica também tem esse movimento, similar ao núcleo, né? Você vai ter uma reunião uma vez por mês, com duração de 1h30, tem um plano de trabalho, vai dividir as tarefas, sabe o que cada um vai fazer. Agora, se eu não entrego as coisas que eu me comprometi, a tarefa do outro vai atrasar e assim sucessivamente, e de repente o meu plano para 2030 ele vai acontecer em 2050. E aí eu estou reclamando do outro quando eu não fiz a minha parte. Quando ninguém colocou a faca no meu pescoço para dizer que eu tinha que fazer aquilo, tu tá lá voluntário, tu recebeu um convite para estar lá voluntário e na reunião tu aceitou a tarefa voluntariamente, né? Só que é completamente diferente de você estar sozinha com aquele teu sonho e de agora você tem 100 pessoas te ajudando naquele teu sonho, que às vezes você mudou um pouquinho ele de caminho, mas para aquilo acontecer que vai ser melhor para o coletivo e não só para você, né? Então, eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo DEL, né? Hoje não é só o meu trabalho, é a minha vida. Então, e quando a gente chega nesse processo, você muito mais se transforma do que transforma. Então, você leva muitas coisas para a tua vida, para a tua empresa, para a tua família, para as tuas relações pessoais, para a tua capacidade de resiliência, para uma série de coisas que você não teria se você não estivesse naquele lugar, dedicando aquela tua 1h30 voluntária lá no mês. E para que daqui 50 anos, quando a gente chegar em Urubici, a gente poder olhar na janela ou ver o turista chegar e dizer: uau, o que as pessoas têm aqui? Então esse é o grande legado de tudo isso que está sendo feito e esse é o grande resultado, eu acredito, dessa missão, né? Que a gente ter mais pessoas com vontade de fazer, com frio na barriga, com um brilho nos olhos e com esse desejo de fazer um amanhã melhor, mas começando agora, porque são 9h30 a gente ainda não jantou, né? Tudo bem, a gente não vai precisar socorrer ninguém aqui. Não, tá todo mundo bem ainda, a diabetes tá normal, batimento cardíaco não sei se o Henrique quer dizer falar alguma coisa ainda, mas desde já, né, Henrique, agradecer aí a presença da Aline também, né? Que eu acho que enriquece muito a explicação de todo o projeto e de todo o funcionamento da coisa, né? Algum poeta, que agora eu não vou lembrar qual foi, disse que sonho que se sonha só é só um sonho, né? E que sonho que se sonha junto é realidade, né? Então, eu acho que a gente está tendo a alegria e a honra, né? De fazer parte de um começo grandioso, né? De algo grandioso, né? E entender de que nós estamos tomando... Cada um está fazendo a sua parte. Porque quando a gente fala do Gente Catarina, é o governo do estado e a prefeitura municipal. Quando a gente fala do DEL Turismo, a gente é a prefeitura municipal e o Conselho de Turismo, que inclusive o DEL Turismo vai ser financiado pela taxa de turismo. E quando a gente fala no Núcleo de Turismo Sustentável da CIUR, é o poder privado fazendo. Então está todo mundo olhando para o mesmo caminho, tentando resolver os problemas. E de que forma a gente vai trabalhar para ajudar. Porque se a gente só reclamar... E a gente não consegue resolver. De que dispõe, né? E essa metodologia do DEL, que a Facisc trouxe para cá, da Alemanha, ele é uma metodologia que funciona, se as pessoas participarem, mas ela planeja e ela executa. Então esse é o interessante do projeto, é o que mais me encanta, é que a gente só não bota no papel o que está de errado. Tá, isso está de errado, a gente pode resolver assim e está aqui a ação. Então a gente planeja, executa e depois ainda mensura o resultado. Então acho que é o principal. E se sempre teve errado e a gente não vai conseguir mudar agora, vamos começar pelo que é possível mudar, né? Então a gente escalonar também as prioridades, as capacidades e as competências também é parte do processo e é o que a gente falava muito lá na viagem, né? E o André sempre dá esse exemplo. Nós três estamos aqui e cada um de nós tem um limite da nossa capacidade e competência. Agora, tudo que está aqui no meio é possível de ser feito por todos, porque é o ambiente que a gente converge, né? Então, vamos passar a colocar energia positiva naquilo que para nós é importante e que a maioria de nós entende que é o caminho. Aquilo que todo mundo discorda, não adianta a gente botar nesse espaço aqui porque não vai funcionar. E o DEL é isso. É onde as ideias convergem, né? E se enriquecem, né? Exatamente. Mutuamente, né? E aí a gente volta para a viagem, né? E a gente termina o seminário no 5º dia de viagem.
com essa realização então do termo, né, de a gente assinar o termo da Agenda 2030, da gente firmar compromisso com o distrito de Regen, com o compromisso com o Parque Nacional da Baviera. E aí a gente finaliza o dia, né? E no último dia oficial de programação, a gente visitou uma casa no Parque Estadual, que eles têm lá dentro, igual aqui, que a gente também tem o Parque Estadual da Serra Furada lá em Orleans, Grão-Pará. A gente visitou uma casa 100% sustentável, então ela tem energia solar, ela tem aproveitamento do calor com trocação de calor e ligação com a terra e com o solo, elas têm captação de água, elas têm o financiamento também relacionado a produtos locais que ajudam a pagar e pagam os projetos de educação. E do lado desse mesmo parque, dessa mesma casa, né, tem um centro de atendimento, como se fosse um centro de atendimento ao turista, com produtos locais, que ele também se financia lá pelo distrito de Regen. Então, várias coisas que a gente pode trazer para cá, né, e aprender com eles nesse sentido dessa sinergia público, natureza, o poder privado, o empresário, tá tudo integrado lá. O equilíbrio que nos leva adiante, na verdade, né? Então, no último dia foi realmente isso. A gente depois visitou uma outra parte do Parque Nacional, também explicaram sobre quem é que participa, as associações, como é que funciona. Então a gente teve o marketing disso, de como é que eles se vendem, né? Porque a gente está falando de um parque nacional que atrai 1,5 milhão de turistas por ano, numa região parecida com a nossa. Então olha o potencial que a gente tem. Então eles não estão lá fazendo só por meio ambiente, eles estão fazendo porque entenderam que tudo está ligado. O meio ambiente está ligado com o turismo, está ligado com o dinheiro, está ligado com a preservação, está ligado com o cidadão. Então esse é o aprendizado que eu vou ter assim da viagem, é isso. Um pouquinho, a sustentabilidade no seu sentido da palavra, assim, é longevidade. Que não é uma coisa que vai durar só por um ano. Eles querem que dure pela eternidade. Então, de que forma virar algo sustentável é fazer com que ele dure. Que se sustente, né? A própria palavra já diz. A constância de propósito, né? E aí a gente pega, né, mais 2 horas e meia de Madrid para Munique, mais 10 horas e 50 de Madrid para São Paulo, atrasa o voo e tal, mas isso aí são detalhes, são perrengues, né? Não, ele chega e vem pro rodeio. Vou pro rodeio e felizmente muitas pessoas me cumprimentando, me perguntando da viagem, e aí eu já estava com essa ideia de fazer essa gravação aqui. Eu sabia da agenda da Aline aqui essa semana, né? A gente tem reunião com o Conselho de Turismo amanhã para falar da viagem, para falar dos nossos próximos passos no programa Del Turismo. E então, de que forma eu poderia trazer isso, né? Então, dentro do rodeio, no baile, hoje meio-dia, almoçando, oi, Henrique, e a viagem, como é que foi e tal? Então eu fiquei muito feliz com o feedback que eu recebi das pessoas pessoalmente, além de celular, de rede social. E eu realmente estava precisando, acho que calhou bem da gente fazer isso hoje. Hoje é terça, né? Então, não sei quando é que a gente vai subir esse vídeo aí, tá com 1h20. Então a gente chega no Brasil, a gente já chega chovendo muito sábado, mas é tudo certo, 282 estava meio vazia, né? E aqui a gente tem mais um resumo, né, do que a gente... Dessas parcerias, né, que a gente foi falando aí ao longo os desdobramentos da viagem, resumidamente, né? E aí agora dia 14 também, né, a gente tem a primeira atividade no Brasil, com todos esses parceiros que foram para a Alemanha, para a gente dar continuidade então à divisão das tarefas que foi estabelecida, aproximar também os prefeitos que não foram, secretários de turismo, a gente criar essa integração para que na prática a gente esteja com mais pessoas alinhadas também a esse propósito e saibam o que cada um precisa fazer para isso acontecer. E aí, a partir de agora, também nas câmaras técnicas, nos conselhos, a gente ir disseminando esse movimento para que, de fato, a gente consiga construir os resultados daquilo que são os nossos desejos, sonhos, né, e vontades para a cidade que a gente quer e com esse conhecimento que passa a ser compartilhado também. E o que foi mais legal desse fechamento, né, é que a gente chega nos lugares e quando a gente já fala dos resultados, as pessoas ficam, cara, mas... não era só para ir conhecer, né? Pra passear? Isso também é muito legal, né? Também vou passear. Não é para passear na Alemanha? Com dinheiro público? E aí, né, eu costumo dizer, né, o Fran, o pessoal que convive comigo, todo mundo vê a sombra que a gente para, mas ninguém vê o sol que a gente caminha, né? Foi caminhado no sol 10 km por dia.
mas tem muita coisa que aconteceu antes da viagem e muita coisa para acontecer depois. A viagem é uma parte do processo, mas que se nós não soubermos aproveitar, se nós não criarmos essa sinergia, se a gente não fizer no coletivo as entregas que estão sendo propostas e nos transformarmos também para isso, porque foi um processo constante de transformação e cada vez que a gente fala de coisas da viagem, a gente ressignifica alguma coisa que a gente está fazendo nos nossos projetos, na nossa rede de relacionamento, nas nossas atividades, né? E se esse processo não acontece, de nada serve, indiferente se eu for com dinheiro público ou com dinheiro do meu bolso, né? Então, esse compromisso é com você e com o coletivo daquilo que você quer deixar para os outros. Porque você ter conhecimento para guardar só para ti, né? Então, de que adianta também? Esse é o grande legado, né, dos prefeitos, de todo mundo que foi com a gente, é o compromisso também dessa atividade do dia 14, que é a gente ir ampliando essa rede de multiplicadores. Esse é um encontro, né, que vai ser lá em Orleans, até por Orleans ser a cidade que está com o DEL há mais tempo, que tem ações na prática lá, então vai ser muito interessante a gente levar algumas pessoas para lá, para elas entenderem o que Orleans está fazendo, né? O que ela aderiu, né? do programa DEL, antes de ter Gente Catarina, antes de ter DEL Turismo, o programa DEL já existia lá em Orleans. Então, o que ele fez lá de internet, de coisas que a gente vai de resíduo, de lixo. A gente não falou aqui de lixo na nossa conversa, mas é um tema que está na parceria, inclusive está aqui no desenvolvimento. Gestão de resíduos, porque lá a coleta de lixo é específica, não tem lixo na rua, não tem lixo nas trilhas, porque cada um leva o seu para casa. Então essa cultura que às vezes aqui a gente tem de botar lixeiro para tudo que é lado, lá é o contrário, porque lá já fizeram isso e viram que o certo é cada um cuidar do seu lixo, levar para sua casa e fazer o descarte de forma ideal. Como a gente não tem isso aqui ainda, a gente vai ter que estudar de que maneira a gente trazer, mas a gente tem também exemplos de quem fez e de maneira... Eu até ia comentar, porque, por exemplo, lá em Timbó, o modelo de gestão de reciclagem de lixo, ele é um modelo que inspira diversos outros municípios, né, até em nível nacional, de virem conhecer. E que é um modelo, por exemplo, que Orleans replica num bairro piloto com 500 residências, né? Então, é a gente conhecer na prática, assim, como nosso vizinho faz. Como que eu pequenininho faço? Por onde eu posso começar? Não preciso começar pelo grande, eu não vou resolver tudo. Mas se eu resolver uma parte, eu já vou estar contribuindo com esse todo, né? E Orleans, por 2 vezes, foi Top 100 Green Destinations, agora está certificado, vai contribuir para um processo de certificação dos parques também aí integrado, que a gente vai começar a discutir a prática, né, a partir dessa integração com os prefeitos também, e que Urubici também deu o primeiro passo agora, que a gente falou bem lá no comecinho, né, de que Urubici está no top 100 da Green Destinations e está em 2023 entre os 100 destinos do mundo premiados com iniciativas sustentáveis. E aí, quando a gente recebe um prêmio como esse, é um prêmio de todo mundo, do primeiro morador que esteve aqui em Urubici, lá em 1900 e lá vai pedrada, do primeiro prefeito, dos primeiros vereadores, e que ele foi sendo fortalecido com o compromisso das gerações que vieram, mas que agora, quando a gente tem um prêmio, um certificado que diz que a gente tem boas práticas nesse sentido, a gente tem um compromisso maior, que é garantir a salvaguarda e a continuidade dessas coisas, né? E um próximo passo, quem sabe aí a certificação, né? Buscar uma certificação como Orleans fez, e também a saída no dia 14 dos prefeitos é para a gente entender esse processo e qual é o nosso compromisso, não com a certificação, mas com o movimento para um turismo sustentável. É isso aí, gente. Obrigada por essa conversa maravilhosa. Acabou! Mas se tu não tá com fome, tá tudo certo. Todo mundo querendo bater palmas, todo mundo querendo gritar, né? Joga o brinde pra galera, o aviãozinho do dinheiro. Palma. Vamos encerrar, né? Vamos fazer um fechamento. Um tchau, de verdade? Vamos lá. Queria agradecer a Aline, agradecer ao Henrique. Eu quero acreditar que a gente está começando a história de um podcast que tem tudo para ser sucesso e realmente com muito brilho no olho de todo mundo que está envolvido, porque se o podcast é uma inovação, que delícia ainda poder falar de um projeto que tem essa magnitude, né? Então, assim, que a gente possa realmente começar agora a construir
né, esse legado, né, e que a gente possa realmente, como tu bem disse, né, Aline, daqui a uns anos olhar pela janela e dizer que fez parte disso e que faz parte disso, né? Esse é o grande desejo, né? E eu costumo dizer, e quem convive com a gente há mais tempo, que o melhor lugar do mundo é onde a gente está. E sempre que eu chego em Urubici, o meu desejo é que aqui seja o melhor lugar do mundo. Né? Que eu tenho orgulho de falar para as pessoas nos outros lugares que a gente vai, que aqui é um lugar em que a gente cuida das pessoas e cuida do que está no entorno delas. E quando eu vou a Bom Jardim, né, ontem eu estava em Bom Jardim, esse é o mesmo desejo. Então, que cada um de nós possa todos os dias assumir isso onde está. Como eu posso tornar este o melhor lugar para mim e para os outros? Porque a partir do momento que eu faço algo ruim, eu também estou fazendo para mim, porque eu estou ali naquele momento e eu vou voltar em um outro momento, né? Ou os meus filhos vão estar ali, então que a gente possa construir esse grande legado, né? E que com certeza, sem dúvida nenhuma, daqui a alguns anos a gente vai viver na região com melhor qualidade de vida desse país, porque a gente tem todas as capacidades, agora a gente precisa desenvolver as competências. Bora trabalhar por isso, Henrique. Eu sou suspeito a falar porque eu estava planejando na minha cabeça esse momento aqui há bastante tempo. Não imaginava, quando eu comprei esse microfone, esse outro microfone, eu não sabia se eu ia mesmo para a Alemanha ou não. Então eu acho que essa minha participação na viagem, tá dando tudo certo, né, no que a gente imaginou. O meu interesse é de compartilhar, por isso que a gente está fazendo isso aqui, por isso que eu participo disso desde que eu vim morar em Urubici, desde 2017 eu participo de tudo, eu me tento fazer minha parte. Para mim é muito natural ir numa reunião e participar e fazer o meu. Então eu gostaria de que outras pessoas também entendessem isso, e participando daqui eu aprendi isso. Então é por isso que eu tento passar para frente. Acho que a gente está com uma ferramenta aqui hoje que a gente vai poder passar mais tipos de informação, passar outros tipos de conhecimento, trazer outras pessoas, trazer informações, dar voz para mais coisas boas que estejam acontecendo. Acho que é isso. O próximo vai ser melhor já. Tomara que não tenha dado nenhum problema na gravação. É isso aí. Então, assim, a gente vai encerrando esse piloto, né? Louco para saber dos próximos passos, para saber quando vai publicar, né? E já se preparando e pensando aí nas temáticas para nossa próxima conversa. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. E até a próxima. Já que você não apareceu ainda.